Vikings! Aqui é Paulo Marçal, estamos começando mais um Vikingcast. Hoje sobre mitologia nórdica, nós vamos tentar dar uma pincelada sobre a origem e um pouquinho dos deuses e um pouquinho de Yggdrasil. Vamos ver o que sai, tá certo? Então vamos lá, hoje eu estou aqui com o meu grande amigo Ulisses Bastos, da Modelo Design, com a nossa querida Marcela Matuzzi. Hello. E com a nossa convidada especial, Aniele Ferreira. E aí, gente? Roda a vinheta! Voltamos! Hoje nós vamos falar um pouquinho de mitologia nórdica e a gente convidou a Aniele, que vai trazer um olhar diferente sobre a Escandinávia e a mitologia nórdica, uma vez que ela é geógrafa, ela é modelo, estudiosa dos vikings e da mitologia nórdica. Aniele, fale um pouquinho de você. Então, eu fiz geografia, né, me apaixonei por esse mundo, mas eu também sou grande fã de história. No vestibular fiquei muito em dúvida de história. E até esse semestre, antes da pandemia, era para eu fazer matérias na história, né, mas aí desandou tudo. Então, eu conheci esse universo, né, sobre cultura nórdica em 2014, através de bandas aí, de folk metal e tal. E aí eu fui me interessando pelo assunto e peguei a estudar isso. Então, em 2018, eu comecei a fazer um ensaio fotográfico inspirados, né? Sim. E então eu comecei a ganhar muitos seguidores, começou a vir uma galera no Instagram me seguir, que compartilhava desses mesmos interesses, né? Aí eu comecei a me dedicar a fazer essas fotos, tem uma fotógrafa muito querida que me ajuda nesse projeto louco. E aí eu tô compartilhando com a galera isso aí na internet. E é isso. Sou uma grande fã. E o pessoal tem gostado do que você posta, né? Você começou a postar algumas coisas também sobre mitologia nórdica agora recentemente, não é isso? Isso. Nas legendas das minhas fotos eu sempre conto uma história das sagas também, né? E também nos stories. Comecei a fazer o IGTV. Só que eu postei só um videozinho bem introdutório, pretendo continuar postando mais coisas e tal. E é isso aí, tô aí nesse universo aí, querendo conhecer pessoas que têm os mesmos interesses que eu. Que legal. Mas eu também sou muito interessada em culturas ancestrais no geral, não só norte, assim, várias culturas e como que se relacionam com o espaço, porque muita gente não sabe, acha que geografia é só estudar pedra, só estudar rio, mas não, a geografia é a relação do homem com a natureza. Então, quando a gente entra nesse curso, sim, a gente estuda desde dos minerais, das pedras, dos átomos, até o surgimento do universo, mas a gente estuda tudo, assim, até questões políticas atuais. Então, é uma ciência muito ampla, é uma ciência aberta a muitas outras áreas do conhecimento e acaba integrando, né? Que é falar sobre a relação que o homem se dá no espaço. Então, se todo fenômeno acontece no espaço, a geografia estuda a relação com o espaço, todo fenômeno é geográfico. A geografia ela se relaciona com muitas coisas e muitas áreas do conhecimento, entende? Sim, é muito legal. Maravilhoso, isso é louco. Inclusive, eu estava falando com um rapaz dos Vikings, né? Sim. Então, minha monografia eu fiz sobre isso. Eu peguei a relação das migrações germânicas no século VI com uma série de eventos climáticos que acontecem. Então tem uma série de vulcões, enfim, daí não vou entrar em detalhes, mas sim, claro. Isso. Então eu me interesso muito por esses assuntos. A gente vai ver se a gente consegue fazer essa publicação com ela, ia ser muito legal essa parceria. Com certeza. E o tema é um tema assim que eu gosto muito, eu acho que o Ulisses vai gostar também, tá? Pessoal, antes da gente se aprofundar, né, só um aviso, né? Como sempre, você sabe que a gente está no momento de quarentena, tá todo mundo gravando da sua casa, a gente está fazendo por telefone, e alguns de vocês que já estão mais acostumados sabem que eu tenho umas cachorrinhas que de vez em quando elas ficam terríveis. Então, se vocês ouvirem os latidos aqui no fundo, por favor, não liguem. Tá bom? E aqui no caso, gatinho.
Pois é, aqui eu também tenho os gatinhos, mas eles obedecem, tá? Mas o negócio é que os vizinhos de cima não muito. Então, pandemia. Ô, Paulo, Sim. Tem um fato interessante, cara, que ele é o seguinte, lá pra 2008 até 2010, eu trabalhei no GRAAC, sabe o GRAAC, né? Sim, o Hospital do Câncer Infantil, sim. Justamente com contação de história. Perfeito. Então, eu já anteriormente eu já trabalhava com isso, né? Por isso que eu fui chamado por uma ONG, né? Chamada Fundação Orsa, uma ONG enorme, a fazer esse trabalho no GRAAC, né? Junto com um escritor, ele é bem conhecido, que ele chama Ilan Breman. Perfeito. Então, eu fiz contação de história dentro do GRAAC, e eu já lia muito sobre mitologia, né, antes, não importa qual, né? Sim, sim. Não importa de qual lugar. Lógico, a nórdica chamava muita atenção por conta da Ivy, a gente já estava casado. Sim. Mas eu sempre li muito mitologia e eu lia isso no GRAAC para os pacientes e tudo mais. Então, engraçado, porque essa fala da Ranieri me trouxe essa memória. Sim. Ah, legal. E isso, mais uma curiosidade, não é nórdico ainda, mas vai ser, que eu vou te falar agora. Eu tenho uma amiga que ela costuma viajar pelo mundo, assim, que é o trabalho do pai dela, então ela vai no lugar dele representar a empresa em alguns lugares, né? Entendi. E ela foi para Roma, para Itália também, para Roma um ano passado, e ela visitou a Sicília também. E ela foi no templo de Zeus na Sicília. Que legal. E, cara, ela é meio xarope, por quê? O que ela fez, cara? Ela pegou um pedaço do templo de Zeus, colocou Na boca. no porta-óculos e trouxe pra mim, cara. Trouxe. Que ideia do negócio desse? Então, cara, eu tenho um pedaço do templo de Zeus aqui, cara. Essa coisa ancestral é muito bacana, né, cara? Pois é, imagina estar num lugar desse, assim, tem toda uma história, deve ser uma sensação. Deve ser um negócio absurdo. Eu viajei. Pode falar. Pode continuar. Não, eu quero falar, né, que esses lugares, assim, você vai, às vezes não precisa nem ser um templo como esse, você vai pra Europa, tem lugares que são muito mais velhos que o nosso país, tem muito mais história, muito mais rico, e às vezes é uma taberna no meio da Irlanda lá, que remonta à era dos vikings, né, se você for ver assim, tem muita história, tem muita coisa legal. Eu não quis te cortar, mas pode falar, por favor. Então, eu viajei pra Europa em 2018, né? Sim. E aí o primeiro país nosso que eu conheci foi a Dinamarca. Ah, que legal. Assim, eu fiquei lá muito pouco tempo, não deu pra eu fazer o que eu queria, mas foi uma experiência incrível. Chegar num lugar e saber que tem toda aquela história é uma sensação assim, inexplicável, né? Eu até imagino que se você ficasse um ano lá, talvez não desse tempo. Pois Eu acho impressionante a conectividade que o Paulo e a Marcela têm com essa cultura. Eu acho assim um negócio impressionante, assim. É bonito de ver e tudo mais, porque é como eu aprendi, né? Com uma pessoa específica, ela disse, quando você gosta daquilo, é uma coisa. Agora, quando você vê, quando você é aquilo, outras pessoas conseguem enxergar de fora. E é o caso do Paulo e da Marcela. E pelo jeito que eu tô vendo, aí é o seu também, moça. Mas Ariane, dá aquela sua introdução para nós, explica da origem dos vikings e da mitologia, por favor. Então, o que eu queria começar primeiramente é falando o seguinte, essa ideia que a gente tem de mito, que a gente entende sobre mito e mitologia hoje, a nossa visão
sobre o assunto, é uma visão totalmente diferente da visão do homem ali antes da conversão para o cristianismo na Escandinávia. Perfeito. O conceito de mito, né, ele surge lá com a filosofia na Grécia Antiga. Os filósofos eles identificaram isso daí, tipo assim, do mito ser diferente da razão. Sim. Então eles fazem essa relação. Só que no contexto da Escandinávia, eles não tinham a menor ideia disso daí. Com certeza. O que a gente fala que são essas histórias, que são os mitos, eram coisas que estavam presentes no dia a dia. Sim. Eram passadas de geração em geração. E não são histórias que surgiram do nada. Essas histórias, elas preenchem uma função, elas ditam uma ética, valores morais. Muitas dessas histórias, na verdade, é aquela famosa moral da história, que é um valor moral. Então, exatamente isso. Então, o homem, desde o seu caráter já pré-histórico, ele vai expressar sua visão de mundo através dos símbolos. Então, a vida é simbólica, o ser humano é simbólico. Ele se expressa através de símbolos em diversas partes do mundo, em todas as culturas. Isso é algo inerente ao ser humano. Perfeito. Entende? Então, tem dois geógrafos que eu sou muito fã do ramo da geografia cultural e da geografia da religião, Sim. que é a Zênia Rosendahl e o Roberto Lobato Correia. Eles têm livros assim, muito incríveis e são assim, reconhecidos internacionalmente. Perfeito. Um livro muito famoso deles é Espaço, Tempo e Cultura e o Geografia Cultural, uma antologia. Essa geógrafa, a Zênia, ela vai estudar as relações dos mosteiros com o espaço, enfim, várias culturas como que se relacionam com o espaço. Então, teve um simpósio internacional que ocorreu sobre espaço e cultura, que ela tem uma fala que eu acho que é primordial para você entender essa coisa do mito, do símbolo. Vou falar aqui para vocês a fala dela. Por favor. Os símbolos, as imagens, os mitos não são criações irresponsáveis da psique humana. Essas criações respondem a uma necessidade e preenchem uma função. As crenças revelam as mais secretas modalidades do homem nas suas vivências do mundo e de ter uma ligação numa outra esfera, em outro mundo. Então, o que ela quer dizer? É algo inerente à psique humana a criação de símbolos para explicar as coisas. Então, a gente imagina o homem primitivo, como é que ele interpretava os fenômenos naturais? Como é que ele enxergava o mundo ao seu redor? E também quando ele se relaciona com outros seres humanos, vem a questão social. Então, essas histórias também fazem parte de uma ética. Entende? Então, o ser humano, ele vai tentar explicar o que ele vê, como que surgiu. Essas coisas vão vir na ideia do ser humano. Então, por isso que essa coisa de mitologia, ela também está presente na filosofia, né? Porque como é que você explica o surgimento do mundo? O ser humano vai parar para pensar, poxa, de onde surgiu isso? Até hoje tem dúvidas, né? Exato. Essas crises existenciais não são de hoje, né? Não. A gente até hoje para pensar nisso, né? Exato. Ulisses, você que gosta muito dessa parte, você quer fazer algum comentário? Cara, eu sinceramente, eu tô aqui. Essa frase foi espetacular, cara. Foi. Essa frase é espetacular. Eu indico muito, tem essas palestras dessa geógrafa no YouTube para assistir, é sensacional, ela entra num outro nível, sabe, de discussão sobre esses temas. E também, então também tem a questão da morte. Sim. Como é que o ser humano lida com a morte? Várias culturas, religiões vão ter uma explicação para isso e vai tentar interpretar esse fenômeno natural tão complexo, né? Perfeito. E então, o ser humano ele também enxerga que uma hora vai ter um fim. Então tem as histórias do fim, como a gente tem na mitologia nórdica, que é a história do Ragnarok, né? Sim. Então tem uma outra fala dela, muito interessante também, que é o seguinte: os espaços sagrados não se fazem no vazio, nem apenas pelo imaginário popular, e sim dentro de condições sociogeográficas determinadas e determinantes para que isso ocorra. Então, como assim? Por que vocês acham que a mitologia egípcia é diferente da mitologia nórdica, que é diferente da mitologia grega, que é diferente dos astecas, dos incas e todos esses conjuntos de povos? É muito relacionado a uma condição sociogeográfica. Então, os egípcios com o Rio Nilo,
Então, os egípcios, por exemplo, com os gatos, né, que eram animais que tinham ali naquela religião, então uma forma de relação com o espaço. E vocês vão ver, eu vou explicar para vocês, como que essa relação com o espaço, com os elementos da paisagem, está dentro da mitologia nórdica também. Essa variedade geográfica, ela é crucial para as mitologias, entende? Com certeza. Verdade. Não é uma referência. Assim, às vezes eu falo essas coisas com as pessoas, elas ficam, nossa, nunca na minha vida que eu parei pra pensar nisso. Mas eu ouvi. Fala. Eu ouvi algo semelhante, por incrível que pareça, foi de um cara chamado Isaac Asimov. Acho que vocês conhecem o Asimov, conhecem? Não, imagina. Não, né, mas adoro o Asimov, tanto Asimov... na parte fictícia quanto na parte científica. Isso. Sim. Então o Asimov, ele tratava muito isso. Ele dizia que o homem, ele é, sem sombra de dúvida, o meio em que vive. Exatamente. As experiências do homem são basicamente o meio que vive. Quando o homem transcender o meio que ele vive, basicamente essas experiências vão transcender junto. Era o que ele dizia, né? Sabe quem é o Asimov, né, Paulo? Isaac Asimov? Sim. Inclusive, Ulisses, isso me fez lembrar um Vikingcast que nós gravamos sobre o Silmarillion, né? Que foi ao ar um tempo atrás. E no Silmarillion a gente justamente fala do Tolkien, né? Que ele criou aquela mitologia, né? Do Silmarillion, do Senhor dos Anéis, usando um pouco das referências e das experiências que ele tinha, né? Isso é interessante. Verdade. Inclusive as experiências geográficas, né? Perfeito, exatamente. Que casa com o que a Ranieri está falando. Pode seguir, Ranieri, por favor. Então, além da Jenny, né, que eu sou muito fã dela, ela também trabalha junto com o Roberto Lobato Correia, nome completo. Ele tem uma fala que explica exatamente isso. Ele fala o seguinte: as formas simbólicas religiosas, elas foram construídas pelos agentes espaciais. Como assim? Nós, seres humanos, somos agentes espaciais, somos agentes que se relacionam com o espaço. Então, eu vou voltar lá atrás, gente. Eu vou voltar lá na última idade do gelo. Sim, pode voltar. Lá na última era glacial, a Escandinávia estava toda coberta de gelo. Porque estava ao norte, então assim, a Terra congelou. Então, mais ou menos por volta de 10 mil antes de Cristo, que as temperaturas vão aumentar e aí vai haver um recuo geral da camada sólida de gelo. Então vai começar a aparecer mais camadas de terra. Existem achados arqueológicos aí de restos de caçadores aí da Idade da Pedra. Só que esses caçadores da Idade da Pedra, eles visitavam a Escandinávia temporariamente. Então eles visitavam a Escandinávia durante épocas mais quentes e curtas, nessa última era do gelo, né? Porque na época do inverno ficava muito difícil a vida. Até sempre foi difícil a vida na Escandinávia, na verdade. O clima, ele é muito difícil. Então, assim, a agricultura é difícil, os animais, eles estão a certa época eles hibernam, então a caça é difícil, é tudo muito difícil a vida. Então, existe uma caverna que foi encontrada, que é o único assentamento humano pré-glacial conhecido até hoje em toda a Escandinávia. Talvez aí daqui a uns anos, com a evolução da arqueologia, agora tem um ramo muito legal da arqueologia. Até teve aquele achado, né, que a gente teve. Sim, que é a arqueologia glacial. Exato. Inclusive, a gente, só para dar lá no blog. Eu coloquei, inclusive, além disso, é bem interessante. Pode continuar, Aninha. Então, vai acabar essa era do gelo, né? Então, mais grupos humanos vão para a Escandinávia. E a gente está falando de um período nômade-coletor. Então, nesse período, a gente tem as pinturas rupestres. Vocês já devem ter visto aqueles símbolos pictográficos, né? Sim. Muito conhecidos. Aquilo ali era feito com sangue de animais, com pedaço de carvão, de lenha queimada, né? E esses símbolos, novamente, que eu estava falando para vocês, sobre o ser humano ser simbólico, expressar através de símbolos. Esses símbolos, eles vão ser muito relacionados com o sol, com os animais, com a água, plantas, ou seja, interação com os elementos da natureza.
Sim. E ali eles também vão já expressar um tipo de mapa, porque eles marcavam nessas pinturas rupestres a localização do espaço. Então, por exemplo, uma região que tinha um rio, que tinha um lago, né, um recurso hídrico, zonas de caça, então eles marcavam, desenhavam o animal, né? Perfeito. E então, nesse período mais antigo, a gente tem símbolos como a suástica, que são símbolos mais antigos aí, muito antigos mesmo, que vão ser relacionadas com o sol, né, com a fertilidade, com o vento, mudança das estações. Então, nesse período nômade-coletor, o ser humano ele é inteiramente integrado com a natureza, ele depende da interação da natureza e tudo que está acontecendo em volta dele. Então, posteriormente, né, vai se estabelecer a propriedade. Então, as populações humanas elas vão se assentar, vão criar comunidades, elas vão parar em um local, elas não vão ficar mais migrando, né? Isso acontece por causa da domesticação de animais. Então, eles descobrem que é possível domesticar animais, domesticar as plantas. Perfeito. Então, vem o advento da agricultura. Sim. Com o advento da agricultura e com a propriedade, vai acontecer conflitos por território, pela terra. E também conflitos com a própria organização e hierarquização da sociedade. Então, aí, nesse momento, começam a aparecer as entidades relacionadas à guerra. Olha que interessante, como que isso se relaciona. Sim, claro. Como que eu estava falando pra você. Exato, uma coisa vai puxando a outra. Então, quando a gente fala de mitologia nórdica, a tradição ela era passada oralmente, então eram histórias passadas de geração em geração. Então a gente tem, né, registros arqueológicos, achados de pingentes, de pintáculos, pedras rúnicas, mas as pedras rúnicas elas tinham um caráter mais memorialístico, mais memorial, né? Então existem muito poucas. E também a pedra não tinha como escrever longos textos, né? Eram coisas breves, né? Era só fazer runas bem pequenininhas. Era uma coisa. Inclusive, eu fiz uma live de runas aí. Dias, era muito. Não era uma coisa fácil também você gravar na rocha. Com certeza não. Que fazia esse serviço, né? Sim. Custava caro, não era uma coisa barata. Então, eles não registraram muito a mitologia, as crenças gringas. Existem breves coisas, tem aquela famosa pedra que tem Valhalla, Odin, né? Sim. Tem algumas relacionadas ao Ragnarok também, mas assim, de maneira geral, essas histórias eram passadas de mãe para filho. Então as mulheres elas iam bordando, iam fazendo costura e contando para os filhos as histórias, entende? Perfeito. Então, a gente tem 2 manuscritos muito conhecidos, vocês com certeza sabem, né? Que é a Eda Poética, o Eda em verso, e a Eda em prosa. Sim. E que são as principais fontes de mitologia nórdica hoje. Perfeito. Então, o que são esses 2 documentos? A Eda Poética, ela vai ser encontrada dentro de um manuscrito islandês do século III, chamado Codex Regius. Isso. Só que, assim, aí tem gente que fala assim, nossa, a Eda Poética é mais nova. Na verdade, não. O que acontece? Pode falar, desculpa. Pode falar. Não, isso é legal, porque casa com o assunto, né? Outro dia eu gravei um vídeo e atribuí as 2 Edas ao Snorri Sturluson, né? E na verdade não é, né? Até fiz uma correção depois no descritivo do vídeo, né? E é legal que você está tocando nisso, que a gente até desmistifica. Na verdade, ela é anterior, né, a de Snorri Sturluson, né? Sim, pode falar. Então, por quê? Porque, na verdade, ela é uma cópia de um manuscrito mais antigo. Uhum. E tem um outro detalhe. Esses poemas que tem nessa Eda Poética, eles são feitos por autores diferentes, de lugares diferentes. Sim. E como que sabe que ele é muito mais antigo? Porque contém elementos linguísticos ali bem mais arcaicos, de ser poemas assim, feitos no período inicial de contato com o latim, com o cristianismo. Tem formas e traços mais antigas vinculadas. Como assim, né? Falei esse latim aqui, né? O que acontece? Uma língua, traduzindo, ela evolui muito com o tempo. Então, por exemplo, o meu jeito de falar é muito diferente do jeito que a minha avó fala. A minha avó vai falar expressões que hoje em dia de maneira nenhuma usada, né? Sim. Então, a Eda Poética, parece que o camarada ele foi fazendo esse manuscrito, só que ele deixou escapar umas
forma de escrever, umas palavras que não era mais escrita assim já faz muito tempo. Sim. E só para complementar o que você está falando, desculpa interromper, né? Se a gente for pensar, eu acho que a nossa própria forma de falar mudou de quando nós éramos crianças, depois quando nós fomos adolescentes, o começo da vida adulta e hoje, né? Acho que conforme a gente vai crescendo, a gente vai aprendendo, a gente muda a nossa maneira. Imagina de século para século como as pessoas não mudariam, né? Eu digo mais, Paulo. Uma mudança constante, né? Exato. Eu digo mais. Não só a nossa forma de falar, mas a forma de falar como é que se diz? Jeitos de se falar. Eu, com 15 anos, o jeito que se falava naquela época é diferente de um garoto de 15 anos falar hoje. É perfeito. Então é diferente. Agora você imagina, eu me lembro, por exemplo, quando eu li O Senhor dos Anéis, o português de Portugal, né? Aquilo pra mim era muito diferente, cara, ler aquilo. Era muito diferente. Você pegou isso também, né, Marcela? Sim, eu li a mesma edição, Europa América. Exatamente, cara. E esse era muito diferente de ler, assim, o jeito que era escrito, o jeito que era colocado as frases. Então você imagina uma EDA dessa. Exatamente. Né? Exato. Então, foi reparado. Só mais uma coisa, talvez você possa esclarecer melhor. Eu acho que a forma de falar, de se expressar, por mais que ela seja clara, talvez ela mostre como era uma sociedade em determinada época, não é não? Uhum. Um jeito de se falar, um jeito de mostrar uma coisa ou outra, de se expressar, no caso. Acredito que isso muda conforme o tempo, você consegue ver como era a época da pessoa. Exatamente. Pela forma que ela falava. Exato, com certeza. Inclusive, essa Eda poética, eles falam que vem muito dos escaldos, né, que eram poetas ali que teve na Escandinávia, que tentavam transmitir essas tradições, fazer narrativas, né? Antigamente, poetas eram uma coisa muito importante. Sim. Na sociedade, né? Hoje em dia, nem tanto, mas na época... Normalmente, esses caras, esses escritores, eles eram de tudo. Eles eram poetas, historiadores, políticos, eles eram uma porção de coisa, matemáticos, né? Eu me lembro eram os formadores de opinião, né? Sim, falou bem, Marcela. Eu me lembro de perguntar para minha mãe a origem do meu nome, né? Era um nome incomum, eu não via muito isso na escola. É Marcelinho, João, mas não via como o meu. E aí ela disse, olha, eu estava grávida de você e estava lendo um livro que chama Odisseia, de Homero. Ai, que legal. E daí que, eu acho que... Não, mentira, não foi daí que eu comecei a gostar de histórias e mitologias, era porque eu era capeta e minha professora retardada resolveu me castigar, me colocando na biblioteca da escola. Beleza, salvou minha vida. Gente, isso é o paraíso. Exatamente, mas você chega para uma criança e fala para ela, olha, castigo te colocar no meio de livros. Basicamente a criança vai assimilar que aquilo ali é ruim. Que aquilo é terrível. Que eu tiro céu pela culatra, né? Não, é verdade. Aí me colocou com uma bibliotecária que era pior que eu, então deu certo. Mas a Odisseia de Homero foi... Assim, é difícil de ler. É uma leitura difícil. Se tem os... Paulo, eu vou chamar de bundãozinho, tá? Tá bom. Porque eu chamo de bundãozinho no MDCast. Tem um bundãozinho, cara, que ele lê... Ele pega o Silmarillion e ele diz, nossa, uma leitura difícil. Nossa, O Senhor dos Anéis é uma leitura difícil. Pega uma Eda pra ler. Pega uma Odisseia de Homero pra ler. Pega um negocinho assim. A Divina Comédia. Nossa, que delícia. Lá quem entende o que é inferno. Comédia, mas é difícil. Essa é interessante que eu tenho ela numa versão no inglês... até antigo, né? Não vou nem dizer que é um inglês arcaico, né? Mas é um inglês que não se pratica mais hoje, né?
É da mesma coleção que da Barnes & Noble, que eu tenho aquele Tales of Norse Mythology, tem lá a Divina Comédia. E é muito legal de ler, cara, é muito interessante. Inclusive, eu tinha uma banda de heavy metal que se chamava Os Filhos de Thor, mas da Thor Sands Band, né? E um dos álbuns fala inteiro da Divina Comédia, né? E o álbum que a gente nunca gravou, a gente tem todas as músicas, mas a gente não gravou o álbum em si, né? A gente já programando ele. E assim, só para corroborar com uma coisa que a Ranieri havia dito, né? Sobre as pedras únicas e da complexidade, né? Recentemente eu também coloquei um post sobre pedra rúnica no blog e ela tinha falado dos mestres rúnicos, né? As pessoas que escreviam nas runas, né? E tem naquele post que eu pus, eles falam especificamente de uma pedra que ela é anterior à era viking e usam uma linguagem muito arcaica, né? E os especialistas em runas não conseguem traduzir uma parte do que está escrito nessa pedra rúnica. Uma outra parte nessa mesma pedra já é mais nova, entendeu? Então eles traduziram, mas tem algumas inscrições que são muito antigas e eles conseguiram apenas entender uma parte que fazia um pedido pro mestre rúnico, ou pelo menos eu entendi assim quando eu estava traduzindo do inglês, que pode não ser isso que eles também quiseram dizer na matéria, mas estava assim, esculpa runas apropriadas, mestre rúnico, né? Que na verdade era Carve Runes Skylight Runa Master, né? Depois eu coloco no descritivo aqui para vocês. Mas é bem interessante, tá? Uma coisa que eu já até falei pro Ulisses também, que eu tenho um problema sério. Ou eu falo inglês ou eu falo português, eu não consigo falar os dois juntos, então eu me enrolo todo. Tá? Então esse Carve Runes Skylight Runa Master, se eu falo, depois eu arrumo um jeito de explicar isso melhor pra vocês, mas a minha tradução foi esculpa runas apropriadas, mestre rúnico, tá? Eu vou deixar no descritivo desse podcast aqui o link para vocês lerem, caso vocês tenham interesse, tá? E depois eu passo para meus colegas aqui do Vikingcast também, caso eles queiram ler, quem ainda não leram, tá bom? Desculpa, pode continuar, Ranieri, segue o jogo. Eu também sou péssima com pronúncia, eu falo esses nomes aqui, eu vou falar tudo errado. É muito difícil, eu sou mineira eu já não falo certo. Eu já falo estranho, então... Mas assim, por mais que eu tente falar sério, parecer uma pessoa profissional, eu tenho sotaque, não adianta. Só aceita, moça. Só aceita, tá tudo certo. Melhor do que a carioca aqui, hein? Eu sou suspeito porque metade da minha família é mineira, né? Então assim, eu estou muito acostumado, né? Era engraçado, só para corroborar, e inclusive tem relação com o que a gente está falando aqui, eu passava boa parte da minha infância em Minas, né? Então quando eu voltava às aulas, eu voltava com caipirês afiado para a escola, né? Então, e meu avô, por exemplo, ele mesmo morando em São Paulo, 60 anos, não, mais ou menos isso, ele ainda fala caipirês, né? Então, assim, até hoje eu ainda tenho umas palavras, algumas expressões que eu uso igual a dele, que ninguém entende o que eu tô falando. Bom, que fala um pouco disso, da questão do meio, de como a gente é influenciado pelo meio, né? Voltando pro que a gente tá falando. Só uma coisa, engraçado isso, né? Falando de mitologia, mas puxando para uma parte mais contemporânea, de região, veja só. Se você vai para Minas, ali, as cidades mais interioranas, ou Minas, ou o próprio São Paulo, as cidades interioranas, né? Você consegue perceber como as pessoas lidam, a forma delas de pensar influencia na forma delas de falar, na forma delas de contar uma história. Às vezes uma história... Eu morei em Guaxupé, não sei se você conhece. Eu conheço, namorei nessa cidade um bom tempo, e é engraçado como eles o meio. Eu era uma criança vinda de São Paulo,
Então eu ouvia coisas ali que aqui eu não ouvi. Entende? Sei. Então, eu com acho- certeza. Não é? É mais ou menos isso que você estava falando, né? Uhum. De que o meio, ele basicamente influencia pro tipo de mitologia, né? Dá. Então, basicamente... Foi bem o que a Michele falou mesmo, que assim, É. tudo é fruto daquele meio, né? Aquela coisa bem espaço-tempo, né? Sim. E espaço-tempo naquele momento. Uhum. É muito interessante isso. Muito interessante E mesmo. constante transformação, né? Isso é o mais interessante. Imagina só, daqui a 20 anos, o que vai ter, como a forma que nós vamos olhar para trás e vamos olhar para o presente daqui a 20 anos e o nível de comparação que será feito, como as pessoas daqui a 20 anos já não vão entender como é que era o que estamos passando hoje. É muito interessante, né? Isso tudo é muito interessante. O que eu acho muito bom de estudo, né? O pessoal não curte tanto, né? Normalmente, assim, o pessoal mais novo, adolescente, tá na escola, acha um saco, né? Estudar. E não para pensar que, caramba, se você parar um pouquinho para estudar história, você pegar mitologias, essas coisas todas, e você analisar com carinho, né? Olhar mesmo, sem saco cheio. Você analisar com carinho. Ali, na época da escola mesmo, você já começa a ter esse resgate, né, de pensamento. Você já vai resgatar o pensamento dos autores e o que eles estão querendo dizer. Você já vai, e aí você traz isso para a vida. Você olha e fica, nossa, quantas transformações já aconteceram. Quando isso aconteceu comigo, e eu estava estudando, né, foi na escola mesmo, quando caiu essa ficha, tudo na minha vida mudou, gente. Eu comecei a olhar tudo por um prisma totalmente diferente, que foi também quando eu comecei a estudar e quando eu comecei a me interessar principalmente pela mitologia nórdica, né? É terrível. Então, mas tem uma coisa, eu estudei com uma mulher chamada Nadine Tresmelina. Eu acho que vocês já assistiram um programa que ele é muito antigo, na Rede Cultura, que ele chama Contos de Fada? Sim, assisti. Não, eu não. Depende da idade de vocês, né? Eu assisti bastante. Olha só, Exatamente. o que é você, Ulisses? Isso não é Oi? verdade. Eu não entendi. Só uma coisa, esse programa dos contos de fadas era interessante por conta que ele passava os contos da forma real, não da forma que a Disney passou. Então tinha muita história que era realmente assustadora e tinha história que era muito mais legal do que as de verdade. Opa, desculpa interromper o seu podcast, mas você já leu a saga Vikings Lap? Não? Então acesse o nosso site www.livrosvikings.com.br/livros e dá uma lida lá e entenda como é a história. E se você se interessar, vá lá na nossa loja e adquira seu exemplar. E se você comprar o kit saga, vem os 2 livros praticamente pelo preço de um, principalmente se você usar o cupom promocional FANSBO, tá certo? Então tá bom, até a próxima, valeu! Então, o que acontece? A narradora, a moça que narrava essas histórias, ela é Nadine e ela era a diretora daquela transmissão, daquele programa e tudo mais. Ela que fazia a organização e tal, a direção daquilo ali. Nadine Tresmelina. E ela era narradora e ela é contadora de história profissional. Eu estudei com essa mulher muitos anos, com a Nadine, e ela falava para mim justamente isso, né? Sobre o que a Marcela está falando. Que a história, ela fica interessante, depende do jeito que você contar. Uhum. A escola, a gente recebe história como informação quase. E aquilo não era atrativo. Eu gostava muito, por exemplo, quando eu comecei a estudar Mesopotâmia, foi absurdo. Eu adorava aquelas aulas, entendeu? De história e geografia. E eu adorava aquilo ali, mas isso é atípico. Né? Isso é atípico, isso não é o comum, porque aquilo é passado daquela forma. Então, eu tive professores muito bons, assim, de história, que gostavam mesmo do negócio. E eu tive professores que estavam de saco cheio, cara.
E isso, eu acho que, não sei se muda um negócio desse um dia, mas, por exemplo, do jeito que a nossa... Você parece professora, moça, explicando as coisas, é impressionante. Então, eu trabalho no Jardim Botânico aqui da minha cidade. Aqui eu dou aula, entende? A gente fala sobre biologia, geografia, também tem um roteiro de mitos, só que são mitos indígenas. Mas aí eu conto para as crianças, né? Nossa, é lindo isso, tá vendo? É de outro nível. Você tá me contando um negócio, Ranieri, e você tá falando e eu tô vendo o negócio. Você consegue entender isso? Eu tô vendo o negócio. Eu tô quase pondo blusa aqui de frio, tá? Então, é lindo isso. E não é todo lugar que é assim. Infelizmente. Né? Agora, manda falar. Eu não vou ficar quietinho. Não, que isso, pode falar. Então, continuando. Então, quando o cristianismo ele chega na Escandinávia, na verdade, a conversão para o cristianismo, ela não é uma coisa que acontece de um dia para o outro. Vocês, com certeza, já devem ter lido sobre isso, né? Sim. A conversão ela é gradual, então você começa a introduzir elementos cristãos, mas continua alguns elementos ainda dessa crença pagã, né? E da mitologia. E também existe um período que vai coexistir as histórias orais, essa tradição oral, com a escrita. Então chega o latim, chega o alfabeto romano ali para ele. Perfeito. Então, a Eda poética ela é muito relacionada com isso, esse período inicial de contato com o latim e com o cristianismo, ainda apresentando essas estruturas linguísticas lá das tradições orais. Então, a gente tem a Eda em prosa, por Snow, não sei pronunciar o nome. O Snorri Sturluson. Snow ou Snow? Não, o segundo nome é mais difícil ainda. O Sturluson. Vamos falar do jeito que todo mundo entende aqui no Brasil, que é Snorri Sturluson. Exatamente. Só aproveitar que você voltou a falar do Snorri Sturluson. Há pouco eu falei da correção que eu tinha feito no vídeo, né? Só para dar o crédito de quem me avisou, foi o Scandia Journal of Medieval Norse Studies. Tá, eles fizeram um comentário, né? Primeiro eu fico honrado deles ouviram o nosso podcast, segundo, pela correção, então eu já deixei claro no descritivo do vídeo, estou fazendo a reiteração aqui nesse vídeo e fiz também no vídeo que foi no ar no dia 12 de junho, tá bom? Então vamos lá, continue. Então, esse homem, ele era muito influente, ele era um político, aquilo que eu falei, ele era uma porção de coisas, historiador, poeta, enfim. E ele teve uma formação intelectual cristã. Então, ele resolveu registrar essa tradição oral em tese, né? Só que o que acontece? Ele tinha um viés mais racionalista, mais evemerista, ou seja, ele queria fazer ordenamentos das histórias, ele queria fazer reinterpretações das histórias. Por quê? Essas histórias... é o que o rapaz estava falando. Cada lugar contava de um jeito, sabe? Tipo, existem várias versões da mesma história. Não todo mundo não contava igual. É aquela história que a sua avó conta de um jeito, a sua tia conta de outro. E conta faltando uns pedaços, né? Se a gente volta na infância, né? Como você mesmo disse, que você até dá aula para crianças, né? Imagino que um dia já deve ter brincado de telefone sem fio, né? Se você fala uma frase curta, passa para 10 pessoas, já chega diferente, imagina uma história dessas, né? Que são bem mais ricas, etc. O Ulisses também várias vezes já contou sobre a questão dos druidas, né? Dos anos que demoravam para preparar um druida, né? De 19 a 27 anos, etc. Que também era feito da mesma forma, né? Então imagina o quão rica eram essas histórias e depois você ter que sintetizar isso num livro, exato, né? Ainda mais tendo uma percepção cristã de algumas coisas, imagino, né? Exato. Então, ele vai criar desfechos, ele vai criar coisas ali para explicar porque tal acontecimento aconteceu, então ele vai fazer isso parecer uma leitura mais fácil, uma leitura mais ordenada, diferente da Eda Poética. A Eda Poética é muito mais difícil de ler e de interpretar. Então, o que acontece? São textos mais elaborados do que a Eda Poética. Então, ele teve também um alto contato com o latim, obviamente, com outros textos e com o próprio
cristianismo, já que ele teve essa formação cristã. Então existe muito um debate nessa área, inclusive tem vários artigos na internet. Tem um do Nery também, que é o Repensando as Fontes Literárias da Mitologia Viking, que fala isso daí, até quando vai a influência do cristianismo na obra dele. Perfeito. Entende? É muito bom esse artigo. Recomendo que leia. Continua, desculpa. Então, existem algumas coisas nas histórias dele que se assemelham muito com outras histórias, coisas da própria Bíblia e também com outras mitologias, mas essa relação das mitologias europeias, ela também vem de uma única raiz, né? Todas as línguas europeias têm uma mesma origem, que era essa raiz linguística indo-europeia, né? Também a Índia. Então, existem várias coisas nas mitologias europeias que são muito parecidas. E em diversas mitologias do mundo também existem coisas que parece que é muito inerente ao homem fazer essa relação. Por exemplo, a história do dragão cuidando do tesouro, do ouro. Isso é uma coisa que aparece em várias mitologias. Sim, sim. Verdade. Inclusive na de Tolkien. Exato. O Tolkien se inspira muito, né? Onde eu percebo que tem uma diferença. Por exemplo, a gente consegue entender que os dragões europeus, eles têm um quê de ganância, né? O Grendel, o maldito dragão que o Siegfried matou, como era o bicho? O Fafnir. O Fafnir. Então eles têm um quezinho de ganância e tudo mais. É diferente de um dragão oriental, focando mais no chinês, assim. O dragão chinês, ele tem um ar de intelectualidade, quanto mais velho, mais sábio. Purificação, né, também, né, se não me engano. Exatamente. Então você tem um dragão ascendente que sobe cachoeiras e tudo mais, não é? Que vive ali. Então, eu percebo que essa mitologia envolvendo dragões, elas são diferentes em lugares diferentes do mundo, né? Onde, claro, se ouve falar de dragão. E a mitologia nórdica, os dragões da mitologia nórdica, eles são velhos, eles são egoístas. Eu não posso... Sim. Exatamente. Eu diria que é aquele instinto não doutrinado, né? O instinto pelo instinto, né? Então, essa simbologia a gente vê muito em outros lugares do mundo com o mesmo animal. Entende? Com aspectos diferentes, mas com o mesmo animal. Isso é muito interessante de ver. E eu atribuo a isso a geografia, Ranieri. Eu acho muito louco isso. Muito doido mesmo. Desculpa, antes de passar a palavra de volta para você, Ranieri, eu sempre brinco, né, com o livro, né, só foge totalmente do que a gente está falando, né, até da racionalidade para alguns, né. Tem um livro que chama Eram os Deuses Astronautas, né, ele explica... eu conheço, ele explica toda essa questão assim de uma maneira que você fala assim, puta, faz sentido, né, mas até vamos dizer assim, até uma visão simplista, né? A gente esquece todas as questões geográficas, todas as interações humanas que houve através dos tempos, se a gente focar nisso daí. Aí fica muito mais simples a explicação. Porque também existe uma máxima que diz que a melhor explicação é sempre a mais simples, né? Então, às vezes... Então, pode continuar, né? Desculpa cortar. Então, o que acontece? Lembra que eu falei lá da Escandinávia, da Idade do Gelo, coisa e tal, como foi derretendo? Sim, perfeito. Aí agora vocês vão ficar surpresos como que isso é parecido com uma história na mitologia nórdica, que é o próprio mito da criação. Pensa o seguinte, na mitologia nórdica, o gelo ele é o elemento fundador, ou seja, as primeiras criaturas elas vão aparecer a partir do derretimento do gelo. Então, vou falar um pouquinho para vocês sobre a criação. Essa criação ela vai aparecer no poema Voluspa, da Eda Poética. E também aparece na Eda em prosa. Aí na Eda em prosa é um pouco diferente, porque aí é um rei, né, que ele tenta
chegar em Asgard, e aí convoca os deuses para saber as coisas e tal. Sim. Então, esse poema Voluspa vem de profecia da vulva. Sim. As vulvas, elas eram mulheres que tinham poder da vidência. Então, essa vulva, ela vai contar... Oi? Oi? Ai, tá... Não, pode continuar, por favor. Pode continuar, vai. Então, essa vulva, ela conta a criação e destruição do mundo. Na Ilha em Prosa, como eu já estava contando para vocês que o Snorri faz esse ordenamento, então ele vai contar essa história com maior nível de detalhes, que não tem na Edda Poética. Mas eu vou contar aqui para vocês uma visão geral. Essa vulva, então, ela conta que no começo não existia nada. Era apenas um espaço vazio primordial, chamado Abismo de Nungaga. Eu pronunciei tudo errado, né? Porque não tem problema. Fala de Nungaga também, ó. Então, ela conta que por muitas eras, apenas 6 reinos coexistiram. Era Muspel, o reino do fogo, Nilfenheim, a terra da neblina, das névoas geladas, né? Uhum. E desse abismo de Nungagap, vai em determinado momento, depois de muito tempo, emergir um bloco de gelo. Então, o calor vindo da terra do fogo vai fazer com que esse gelo comece a derreter. E ele vai começar a pingar até que aparece a figura de um gigante, chamado Ymir. Então, era o que a gente estava falando. Essa criatura, ela era muito primitiva, apenas com instintos básicos, não tinha racionalidade. Perfeito. Então, esse Ymir, ele vai dormir por muito tempo, várias e várias eras. Aí o gelo que o recobria, vai derretendo por causa desse calor, né? Então, gota a gota, por muito tempo. Então, sobre esse calor que não acabava, muito forte, ele vai começar a suar. É uma coisa muito curiosa da mitologia nórdica, porque desse suor dele vai surgir um casal de gigantes. E das pernas vai vir outro gigante, 3 gigantes, né? As primeiras criaturas surgindo de início. Então essas criaturas vão dar continuidade à espécie de gigante. É uma coisa muito curiosa, né? Surge do suor do gigante. Então, prosseguindo, do gelo também, então, entende que o gelo ele é esse elemento principal, e sim, a Escandinávia estava coberta pelo gelo, e aí depois ela derreteu, e aí começa... Pra mim, eu acho que tem uma clara relação com isso, sabe? Não, com certeza. Eles observaram o derretimento do gelo, das estações. Então faz muito sentido eles fazerem essa relação do gelo derretido com a vida. Você pega um cara, certo? O cara, vamos chamar assim, um primitivo, que ele é concreto. O que quer dizer isso? Que ele só acredita e entende aquilo que ele está vendo e sentindo. O cara viu gelo do dia que nasceu até quando morreu. Exato. Logo, ele vai entender que toda a vida nasceu do gelo. Principalmente porque ele com certeza, durante o período da vida dele, ele viu que o gelo, conforme derretia, revelava coisas. Né? Exatamente. Como ainda revela, né? Como a gente viu naquele... revela, né? Claro, exato. Ainda revela. Exato. Então, desse gelo derretido tem uma coisa muito interessante, que vai nascer uma vaca, de nome Andurrula. Então a vaca, ela vem antes do ser humano, olha que interessante. Então ele eu sempre achei isso muito louco, cara. Eu sempre achei isso muito louco. O animal ancestral, o ser ancestral do mundo, de acordo com os mitos escandinavos, é uma vaca. Uma vaca. Sensacional, cara. E por coincidência, e não tão coincidência assim, na Índia é um animal sagrado, certo? É verdade. Então, essa vaca, ela tinha tetas que mamavam 4 rios. Olha que interessante. E aí o gigante, esse Ymir, ele alimentava desses rios. O que você sabe? Então essa vaca precisava comer alguma coisa para sobreviver, né? Essa vaca, ela lambia o gelo salgado, então de novo gelo. E aí, conforme ela foi lambendo esse gelo, o gelo revela.
Então, no primeiro dia vai aparecer um cabelo de encerro, no segundo a cabeça, e no terceiro o corpo inteiro. Essa criatura do gelo vai se chamar Buri, e ela vai ser a progenitora dos deuses, vai ter um filho chamado Bor. Então nesse momento tinha esse Buri e esse Bor, e tinha um gigante. Então esse Bor não tinha muita opção. Na época, né, casou com uma giganta chamada Vesta. Então, dessa união de Bor com essa giganta, vão surgir os 3 primeiros deuses, que é Otan, Odin, né, Vili e Ve. Então, Odin, ele vai chamar os irmãos dele para unir com Bor e vai querer destruir esse gigante nisso. Porque, como eu estava falando para vocês, ele não tinha racionalidade. Então, ele era uma criatura muito primitiva, uma criatura que para eles era perversa. Então, assim, ele representava uma ameaça mesmo. Perfeito. Então, os 4 eles vão derrotar esse gigante. Aí o interessante, de novo, ele era um gigante de gelo. Então, surge o mundo a partir desse gigante de gelo. Porque aí, com sua morte, muitos dos outros gigantes acabaram sendo afogados. Só que aí um casal de gigante, ele conseguiu fazer um barco feito de tronco e conseguiu fugir. Está em Jotunheim. A terra dos gigantes, né? Então, lá eles vão dar continuidade à espécie deles, os gigantes, né? Então, é nisso daí que surge essa inimizade dos deuses com os gigantes, que é muito falado na mitologia nórdica, né? Então, assim, eles sempre vivem preocupados um com o outro, em alerta com o inimigo. Thor tá sempre brigando com os gigantes. Só que não são tão inimigos assim, porque eles casam uns com os outros, às vezes, né? Skadi era uma giganta, né? Uma deusa do inverno e da caça. Eles fazem uns cruzamentos meio loucos de vez em quando, né? Por conveniência. Inclusive, pensando bem, Odin é descendente de um gigante. Sim. Né? Então A gente pode fazer essa correlação basicamente com Zeus, né? Zeus e os seus irmãos. Zeus também é descendente de um titã. E ele, junto com seus irmãos, derrubou o pai. Né? Assim como o pai derrubou o avô. Então, é muito interessante isso. Tem uma semelhança aí, né? Tem muitas semelhanças a essas mitologias. Então, dos restos desse cadáver desse gigante, que os irmãos, né, os 3 primeiros deuses, vão moldar Midgard. Midgard é a terra do meio, a terra média. Então a gente vê isso. Tolkien se inspirou muito nessas histórias, né? Perfeito. E aí, então, de sua carne vai ser feita a terra, de seus ossos, dentes, as pedras e as montanhas. O sangue de Ymir correu por toda a terra e deu origem ao grande rio que cerca o universo. Os nórdicos, eles acreditavam, né, que tinha um rio enorme que se fundava o universo. É muito doido a imaginação que eles tinham sobre o universo, né? Uma árvore, um rio. Eles utilizavam o que eles tinham, né, em mãos, né, para criar essas mitologias. Era difícil eles pensarem em alguma coisa muito além. Ainda que eles acertaram dos 9 mundos, né, vamos dizer assim. Mas, bem, o planeta é coberto por água, né? Então... faz todo... Eles mais viam, né? Separavam um mundo do outro, era basicamente água. Se você for olhar bem, não tá errado, né? Se a gente for olhar bem. Se a gente viaja... O ser humano é formado basicamente de água. Se a gente viaja, sei lá, cara, pro norte, pro Amazonas, já muda muito. Imagina você viajar de um mar pro outro, assim. Olha, a primeira viagem assim, entre continentes foi uma coisa. Quando eu fui para América do Norte, né, quando eu fui para os Estados Unidos, você olha assim, o tempo que ainda dá para você olhar, que você não está muito acima, não tem as nuvens lá atrapalhando a visão, você olha, cara, só mar. E aí você vê, né, porque sempre tem aquele computadorzinho, assim, aquela telinha de bordo, que você pode verificar o tempo de viagem, né, e aparece lá a aeronave e um mapa, né, aquela coisa andando ali, e você vê, aí você fica, mano, eu tô passando pelo oceano, olha que parada louca, mano. É louco mesmo.
Isso de avião. Agora você imagina num barco, cara. Né? Numa embarcação. Imagina Não isso. tem como não pensar diferente, né? E aí eu penso, cara, e eu vejo essas viagens, essas incursões vikings e tudo mais, e a única coisa que eu penso esses caras eram doidos. Eles tinham cocô na cabeça. Mas era mesmo. Você tá maluco. Tá maluco. De avião um terror. Eles comiam no barco, matavam o bicho, era uma loucura. O que morria jogava no mar e prossegue viagem. Devia ser uma delícia, cara, assim, ó. Era o que tinha, né? Exatamente, era o que tinha. Agora você imagina, você tem aquele ambiente austero. Era difícil você ser nórdico, cara. Sua vida era difícil, entende? Era. E aí eu vejo hoje, assim, os nórdicos que a gente tem aqui e tal, o pessoal que gosta. Eu queria viver naquela época, eu queria ver um negócio desse. Tem uma galera aí que é nórdico de apartamento, cara. Exatamente. E uma chuvinha sai correndo, você é louco. 2 dias, cara. Eu acho que nem 2 dias, cara. Eu acho que, pelo amor de Deus, eu preciso da minha TV. Ok. A vida era extremamente difícil, assim. Quando a gente vai pro norte, que tem as florestas de coníferas, é uma diversidade vegetal muito pouca. Não é tipo igual os índios aqui na Mata Atlântica, que você tem várias espécies de palmeiras, frutas diversas. E então, eles também faziam aquela coisa da conserva, alimentos em conserva, justamente por causa disso, né? Tinham épocas do ano que era muito difícil conseguir alimentos. Mas continuando aqui. Então, eles vão remexer ali a carne do gigante e vão descobrir o ninho de vermes. Então, eles observaram ali que tinham seres mais violentos, mais turbulentos, e esses seres vão ser chamados de elfos negros, e depois vai mudar a nomenclatura para anões. Esses anões, eles vão receber como morada lá as terras sombrias, nosso nome difícil, Svartalfheim. E os que eram mais nobres, mais tranquilinhos, assim, eles vão ser chamados de elfos da luz e vão receber como morada as regiões amenas de Alfheim. Então, Odin, ele vai pegar essa caveira do Ymir e vai pedir que fosse suspensa no céu. Então, 4 anões vão fazer essa tarefa e cada qual colocado num ponto cardeal. Então, do fogo no céu vai surgir o sol, a lua, as estrelas, né? E do cérebro do gigante vai ser as nuvens, né? Que vão recobrir o céu. Então, depois de criar Midgard, Odin e seus irmãos, eles vão ficar andando ali pela terra e vão encontrar 2 grandes troncos caídos no solo. E aí Odin, ele vai observar esses troncos, ele vai ter uma ideia, vamos fazer destes troncos um homem e uma mulher. Então olha que interessante, nessa crença, o homem e a mulher surgem de 2 troncos. E surge ao mesmo tempo, né, diferente por exemplo, da cristã. Exato, eles surgem ao mesmo tempo, tanto o homem quanto a mulher, né? Isso. E essa coisa de Odin criar o homem e a mulher, eu sei lá, às vezes eu acho que isso é uma coisa meio cristã, porque parece muito, né, com Deus criando o homem e a mulher, não sei, né, mas podem ter tido essa interpretação também. Pode sim, porque diferentemente dos cristãos, né, da crença, né, pelo menos foram criados juntos, né, do mesmo material, no mesmo período, pela mesma pessoa. Não existe uma distinção assim, né? Vamos criar primeiro o homem e do homem nós vamos fazer a mulher, né, da costela de... Os dois vêm do mesmo material, que é da madeira, apesar de serem troncos, né, diferentes, né, de árvores diferentes, ainda assim eles vêm do mesmo material, né, então é muito interessante, assim, no meu ver, é muito daquela coisa a mesma natureza, né. Isso.
Eu acho que é mais também por observação. Porque se observava, lógico, né, que o ser humano ele vive em par, né? Ele se origina em par, né? Então, é basicamente isso. Precisa de um homem e de uma mulher. Então, acho que tanto os cristãos, porque a gente sabe que eu acho, Ranieri, que é o contrário. A gente consegue compreender que os cristãos, eles beberam de outras influências aí, né? Do cristianismo. Eles misturaram tudo para fazer a deles, né? Vai. Exatamente. Para juntar tudo numa coisa só, né? E então veio de outras. Eu acredito, assim, se a gente pegar Cristo, por exemplo, eu acho que Cristo é uma figura muito, muito bem colocada. Muito bem colocada, por quê? Porque se você for ver bem, cara, um cara daquela época, vivendo no Oriente Médio, ele devia ser um mendigão desgraçado e hippie. E aí, então, o que acontece? Um mendigão hippie não atrai muita gente. Mas o indivíduo que ele é inspirado no Deus Sol, que tem uma liderança absurda, eu acho que esse fica um pouco melhor. Ele atrai mais gente para sua causa. Agora, eu acredito que seria por observação. Eu acredito que é o contrário. Acho que os cristãos tiraram a mitologia cristã saiu das outras, né? Eu acredito nisso. E a criação do mundo aí dos primeiros humanos, eu acredito que é por observação mesmo, já que os humanos vivem em pares. Então, eu acho que vem de observação, né? Quando eu digo vive em pares, tá, gente? Eu tô dizendo que para procriar precisa ser par, tá? Assim. Né? Então, sinalzinho igual. Né? Sinalzinho igual, coisa igual. Sinalzinho diferente, da coisa diferente. Então, é isso que eu tô dizendo, né? Eu observava a dualidade. Perfeito, Marcelo. Não tem nada a ver com gênero, na grande verdade, de relacionamento. Até porque o que se vê, principalmente dentro da cultura nórdica, né? Naquele povo de lá, eles não tinham preconceitos realmente com a questão das relações, né, entre eles. Não existia essa coisa de exigência que tem que ser de sexo diferente para se estar junto. Para se estar junto não, mas para procriar é uma regra, não tem o que fazer, né? Ainda mais naquela época que a ciência não podia ajudar com isso, né? Exatamente. Então, esses 3 irmãos deuses, cada um vai dar algumas coisas para esse casal de primeiros seres humanos. Odin vai lhe dar a vida e o alento, Vili a inteligência e os sentimentos, e Vé os sentidos da visão e da audição. Então eles foram o primeiro casal que vai habitar a Terra e vai dar origem a todos os humanos que vão habitar aí na Terra-média, Terra do Meio. Então Odin, ele vê ali nessa questão de que os deuses também precisavam de uma morada exclusiva. Então, nisso foi feito Asgard, o lar dos deuses. Esse reino, ele vai estar situado acima da elevada planície. Então, eles tinham essa ideia de uma planície depois, né, da Terra do Meio. Então, que flutuava muito acima da Terra. Então, os humanos, eles não podiam observar o Asgard, os deuses. Então, tinha um rio que as águas nunca congelavam. Então, essa planície ela é separada do resto do universo. Então, Odin entendeu que, mesmo sendo separado, precisava haver um elo de ligação entre os deuses e os mortais, os humanos, apesar de que os deuses eram mortais. Depois eu vou falar mais sobre isso. Perfeito. Então, ele determinou que fosse construída uma ponte. A ponte arco-íris muito famosa de filmes da Marvel. Isso, Bifrost. Essa ponte foi feita da água, do fogo e do mar. E aí a gente tem um deus nascido, olha que coisa interessante, ao mesmo tempo de 9 gigantas que ficariam encarregados, né, de cuidar, vigiar dessa ponte, que é Heimdall, né? Perfeito. Isso, Heimdall.
E então ele ficava vigiando ali para que os humanos eles não atravessassem a ponte livremente indo para Asgard. Então ele forçava uma grande trompa, fazia soar todas as vezes que os deuses cruzavam a ponte. Então Odin de vez em quando ia para Midgard, enfim, outros deuses. Então, a morada dos deuses vai ter várias residências. Aí, conforme vai chegando mais deuses, né, vão criando mais, vão surgindo mais. E o Palácio de Odin, ali tem o trono mágico dele, que é muito famoso em representações e artes, né? O Odin sentado no seu trono mágico. Exato. Né? Então, ali, ele observava os 9 mundos. E ele tinha 2 corpos, Hugin, que representava o pensamento, e Munin, a memória. Esses corpos, eles rodeavam esses mundos ali para trazer informações para Odin, assim, as mais remotas regiões. Em tudo que é lugar, e tem ali aquela pedra famosa, né, que tem corvos de Odin. Então, são criaturas muito ligadas a ele. E veja o seguinte, Odin, ele é um deus da morte também, né, relacionado com Valhalla. E os corvos, observe que os corvos são animais que fazem o quê na natureza? São animais que comem a carne apodrecida, né? Então faz sentido. Né? Exato. Então faz sentido o corvo ser uma coisa relacionada ao Odin, que é um deus relacionado com a morte. Entende? Porque para eles a morte, assim, essa parte ocidental cristã é que acredita que a morte é o final. Que é ali que você fica, e a morte para os nórdicos não é o final. Não. Então, é basicamente isso e também eu acredito que isso também venha por observação, porque quase não, até onde eu consigo me lembrar do que eu li, do que eu estudo, não tinha, vamos colocar assim, não tinha desperdício ali. Tudo era como essa passagem. Tudo virava alguma coisa, né? Então a gente consegue compreender que eles necessitavam de um Deus maior, que era isso, o reciclador maior. Não é? Isso. Então... E Tolkien tirou isso também. Tolkien tirou isso nos Palácios de Mandos, né? Basicamente, quem seguia eram os humanos. Os elfos não. Os elfos, eles, como eu falava, né, no Silmarillion, né, Marcela? Arda é a vida dos elfos, e os elfos são a vida de Arda. Então, é basicamente isso. Acho que os únicos que não seguiam... Porque, nessa história toda eu já peguei mais coisa ainda, que já dá pra fazer mais um podcast só de Silmarillion. Mas vamos nessa. Então, nas profundezas ali do universo, lá abaixo de Midgard, lá no fundo, estava Helheim, reino dos mortos. Aí lá tem uma figura interessante que guarda esse reino dos mortos, que é a Hel, ou Hela. E olha, ela é filha de Loki. Então Loki, ele é um deus que ele consegue tomar a forma de animais, de bestas, enfim, criaturas. Então, ele dá a luz a vários seres diferentes, né? Tem rio, lobo, Hel, enfim. Ela era metade apodrecida, metade viva. Então, a Yggdrasil, ela é o centro do mundo, ela é como se fosse, para a interpretação deles, o próprio universo mesmo. Então, as suas raízes suportavam esse peso desses ramos infinitos. Aí eu vou falar um pouquinho para vocês sobre cada lugar aí da Yggdrasil. Perfeito, então, pode mandar ver. Eu vou falar os nomes meio errados, porque assim... Então, lá no fundão, Helheim, o mundo dos mortos. Tem a terra dos anões, Svartalfheim. Os anões, o interessante é que eles eram grandes ferreiros, eram muito bons com artesanato, faziam armas, como é contado também por Tolkien, né? Que inspirou nisso aí, com certeza.
Então os anões faziam presentes para os deuses, por exemplo, o martelo de Thor, né, o anel mágico de Alpnir, a própria lança de Odin. Então, tem Alfheim, que era o dos elfos, né? Os elfos, eles eram muito relacionados com a natureza, com a fertilidade, né? Com a própria arte, com a música. Vanheim, que é o lar dos Vanir. Os deuses Vanir, eles são um ramo bem mais antigo dos deuses. Então, assim, eles são também conhecidos por estarem relacionados com fertilidade, prosperidade. São também mestres da feitiçaria, né, da magia. Então, ninguém sabe onde exatamente é localizada essa terra dos Vanir. Existe em determinado momento ali um conflito entre os Aesir e os Vanir, não vou entrar muito em detalhe, mas alguns Vanir vão acabar indo para Asgard, né? Por exemplo, a Freya tem o salão dela também, que recebe os mortos. Então, tem Jotunheim, que é o lar dos gigantes. E eles são inimigos, né, dos Aesir. E eles estão num lugar muito cheio de rochas, são terras selvagens, florestas densas, e o solo ali é descrito como muito infértil. Então, eles vivem de peixes e de animais mesmo da floresta. E alguns deuses vão ali de vez em quando arrumar confusão com os gigantes, né? Por exemplo, Thor. Eles estão sempre esperando ali também pro Ragnarok. E tem a Terra do Meio, Midgard, que vai ser rodeada por esse enorme oceano intransitável. Oceano que ele vai ser ocupado por uma figura interessante, que é uma serpente do mar. A serpente de Midgard. Ela vai ficar ali circundando o mundo a ponto de morder sua própria cauda. E também vem a terra no Ragnarok. Lá no alto, então, Asgard, o lar dos deuses, e as deusas principalmente associados com a guerra, né? E a gente tem Muspelheim, Terra do Fogo, habitada. Então, aqueles dois primeiros lá do começo, eles também coexistem, porque eles dependem dessa dualidade primordial, fogo e gelo. Então, prosseguindo aqui, vocês querem falar alguma coisa? Não, tá ótimo. Pode mandar. Pode seguir. Então, a Yggdrasil, ela tem 3 raízes. A primeira raiz vai ser uma fonte sagrada, chamada Urd, a fonte da vida. É ali nessa fonte que vão ter 3 figuras muito interessantes, que são as Nornas. Essas Nornas, elas regam essa árvore constantemente e elas proporcionam a imortalidade da árvore. E, além disso, elas regem os destinos dos homens e dos deuses. Então, dessas 3 Nornas, a primeira, mais velha, tece o fio das vidas humanas, ou seja, o passado. A segunda entrelaça e une o fio do presente. E a terceira corta o fio, ou seja, a hora de falecer, a morte. Então, eles entendiam os ciclos naturais, o ciclo da natureza, né? Então, é interessante porque o tempo, ele que representa as Nornas, ele sustenta a eternidade, né? Essas senhoras do tempo que cuidam da fonte também, da Yggdrasil, e mantêm a Yggdrasil viva. Nesse poço, às vezes, os deuses eles vão se reunir em assembleia para discutir alguns assuntos, enfim. Aí temos a raiz 2, né? A segunda raiz, que vai estar localizada lá na Terra do Frio. Então, essa segunda raiz ela vai beber de uma outra fonte, que tem um nome dificílimo. Nossa, nem consigo. Ivergelmi. Bem assim, Tupiniquim. Não é por isso que tem problema, não. Então, ali que vem a origem de todas as águas do mundo. Aí, interessante que o rapaz estava falando sobre o dragão. Aqui nós temos a figura de um dragão do mal. Que é um dragão que ele fica ali roendo e mordendo a raiz da árvore. Então, ele fica ali tentando matar mesmo a Yggdrasil, esse dragão. E aí tem a força do equilíbrio, por quê? Tem uma águia
que ela todos os dias ela fica por conta de bicar esse dragão, pra evitar que ele... Então o dragão vai lá, morde um pouquinho aí do Brasil, ela vai lá e bica o dragão. E aí também simbiose. Também é representado no mundo de Tolkien essa, né, Marcela? Essa parte da mitologia também representada no mundo de Tolkien, né? Da Laracna e o Melkor destruindo as duas árvores que geravam luz, né? Para Arda, né? Laurelin e Telperion, né? Saíram a morte delas, no caso, saiu dessa mitologia. E as próprias figuras, né? Porque lá em cima, que é Asgard, no caso, lá em cima para Tolkien era o lar de Nöe, tinham as águias. E lá embaixo, que aí no caso... porque na época era um túmulo e o túmulo era para baixo também, né? Era a fortaleza de Melkor e ele criava os dragões também. Mesma coisa. Exato. Exatamente. A águia fica no topo, o dragão lá embaixo, e eles ficam aí eternamente brigando. Aí tem uma figura muito interessante, que é um esquilinho fofoqueiro, chamado Rata-Toad. Esse esquilinho, ele passa a vida correndo do alto da árvore até o fundo, as profundezas. O que ele faz? Ele fica levando, ele leva e traz, ele leva o estudo da águia pro dragão, do dragão pra águia. Só que ele não entende direito a língua da águia, então ele acaba falando coisa errada pro dragão. Então esses dois seres, né, a águia e o dragão, são o contraponto da destruição e a permanência, representam as forças do equilíbrio, né? Então, às vezes a águia, ela esquece do dragão e fica conversando com o corvo. Aí dizem que eles têm longas conversas sobre passado, presente e futuro. E o esquilo, ele fica tentando entender que eles estão conversando. Só que ele acaba entendendo errado e acaba passando errado a informação pro dragão. Tá vendo? Até na mitologia, né? Tem o fofoqueiro, É interessante, eu coloquei um post recentemente sobre o Ratatoska, né, que é esse esquilo, né, e aí explica por que ele tem o chifre e tal, que é até curioso, né, só dando uma encurtada assim, né, provavelmente quando o Snorri Sturluson foi contar pro ilustrador o que era um esquilo, o ilustrador não tinha referência de esquilos na Islândia. Então ele usou de referência um animal que ele tinha lá, que era um animal marítimo, e esse animal tinha um chifre. Por isso que a ilustração original era um cachorro com chifre. Era mais ou menos isso. E parece também que a versão original do Ratatosk, ele era apenas um mensageiro, ele fazia as correspondências. E a parte que ele virou um fuxiqueiro foi uma incorporada pelo Snorri Sturluson. É interessante. É bem interessante, assim, é bem legal. Tem lá o post também no blog e ele conta direitinho essa história. Mas quem puder entender inglês, lê inglês, que assim, tá na minha tradução, então pode ser que algumas coisas não tenham sido contadas exatamente como a pessoa que escreveu o texto original passou, né? Foi da minha interpretação. Bom, pode continuar, desculpa. Mais uma coisa, né, Paulo, sobre essa parte do Snorri Sturluson. Sobre ele passando por ilustrador. Ele não tinha essa referência na geografia dele. Exato, porque assim, o Snorri Sturluson, ele tinha viajado por toda a Escandinávia, ele conhecia o esquilo, né? Acho que inclusive na Noruega é comum o esquilo vermelho, coisa assim. Só que na Islândia não, né? Na Islândia pouco bicho tem, né? Tinha as morsas, que eles inclusive mataram todas as morsas lá, né? Por causa do marfim e tal. Mas essa é uma outra história. E é interessante. O Sturluson, o que ele parecia? Ele era entre ser político, advogado, entre outras coisas, que naquela época fazia sentido ser tudo isso. Exato. Ele era poeta e ele escreveu a Edda justamente para introduzir poesia escandinava pro pessoal de lá. Então era muito mais um livro de contos para treinar as pessoas a escreverem contos e etc. do que qualquer outra coisa. Então era muita interpretação dele. Mas começando aos poucos registros históricos mais que remontam quase à Era Viking, né? Porque eles são, acho que 200, 300 anos posteriores à Era Viking, né? É a base de muita coisa que a gente conhece hoje, né? Como também tem a outra Edda, né? Que a gente já falou isso no outro podcast, já falou várias vezes, mas é só para
para contextualizar quem por acaso está ouvindo pela primeira vez o nosso Vikingcast, né? Pode continuar, Ranieri, por favor. Então a gente tem a terceira raiz, que é a fonte de Mimir, uma figura muito, muito interessante da mitologia nórdica. Essa fonte, ela é da memória e da sabedoria. Odin vai ali várias vezes para refrescar sua memória, buscar conhecimento. Esse deus Mimir, ele era muito sábio, ele era o mais sábio dos deuses. E um belo dia ele perdeu a sua cabeça numa batalha. Então, para não perder essa sabedoria que ele tinha, Odin, ele resolveu dar um favor para ele de continuar ele vivo só com a cabeça. Então ele guarda essa fonte só a cabeça. E ele bebe todos os dias aí desse poço com um chifre. E é o seguinte, falam que quem bebe desse poço vai adquirir um conhecimento enorme sobre o passado, presente e futuro. Odin é um deus muito associado com essa questão de que ele está sempre buscando conhecimento, ele está sempre buscando sabedoria. Odin, ele não é um deus passivo, ele é um deus que ele quer se aprimorar sempre. Então, ele queria beber dessa fonte para ele saber o futuro, até próprio saber o futuro do fim dos deuses, já explora lá também da questão do Ragnarok. Então, Mimir fala para ele, mas tem um preço. Porque na mitologia nórdica é muito assim, você não consegue as coisas de mão beijada. Para você conseguir uma coisa, você tem que dar outra em troca. Isso também ele, né? É o natural da vida, né? E inclusive tem muito a ver com, voltando naquela história, que tem muito a ver com o meio, né? Os vikings, eles, antes de tudo, eram comerciantes, mesmo antes da era vikings, né? Então isso tem muito relação também, né? Então, ele fala, tem um preço. Ele fala, qual que é o preço? O seu olho. Então, Odin, ele dá o olho pra ele em troca dessa sabedoria. Então, o olhar físico pelo olhar da sabedoria. A gnose universal. Isso. E foi o direito ou esquerdo? Eis a dúvida que não quer calar. Então, Odin, ele não é passivo, ele luta, ele está sempre à procura dessa sabedoria, disposto a fazer sacrifícios. E eu acho que essa coisa dos sacrifícios dos animais também, que eles faziam, né, enfim, vários sacrifícios, é muito relacionado com isso também, de você pedir uma coisa, você tem que dar outra em troca. Perfeito. Era um valor moral para eles, isso daí, né? Então, Odin, ele é um deus muito misterioso, né? Ele está relacionado com a morte, com Valhalla. Valhalla, ela não existia ali nesse primeiro momento. Odin quis criar Valhalla e para criar Valhalla foi uma novela de uma história enorme que não vai dar tempo de contar aqui hoje, mas basicamente também envolvia isso. Para criar Valhalla, ele precisava dar aos gigantes um preço. Aí os gigantes queriam a deusa Freya. E aí depois veio uma história de um ouro, não vou entrar em detalhes, mas... Ranieri, só um minutinho, por favor. A gente tá com alguma interferência. Vocês estão ouvindo também? Não. Tava ouvindo um chiadinho. Então tudo bem. Pode continuar, já parou, inclusive. Então, para conseguir Valhalla também foi uma coisa que foi uma novela para conseguir Valhalla. Basicamente, essa é uma história muito interessante. Você falou, ela é de fato longa, mas é uma promessa de Loki para os gigantes, que se eles construíssem Asgard em uma semana, a deusa Freya ia ser entregue para eles. E o Loki falou, não, isso é impossível de acontecer. E, basicamente, eles estavam construindo Asgard em uma semana. Ia ficar pronta no prazo, porque ele tinha um cavalo miserável, forte lá. E Merak, né? E esse cavalo estava fazendo terríveis construções, né? Levantando pedra e o caramba. E aí Odin falou pra ele, se ele construir isso aqui em uma semana, eu vou arrancar sua cabeça, pai. Eu vou explodir a sua cabecinha. E aí, o Loki, como a Ranieri disse, é o deus trapaceiro, das transformações e afins. Ele se transformou
numa égua e seduziu o cavalo malvado do gigante, não é? E dessa relação seduzente surgiu o Sleipnir, né? Isso, o cavalo de Odin. Exatamente. Essa relação equina. É muito estranho, né? O Loki, ele é um deus muito dual, né? Ele é o deus mais inteligente de todos e ele faz coisas tanto para prejudicar os deuses quanto para ajudar os deuses. Ali quando estão, às vezes eles estão numa situação muito difícil, às vezes quem acha a saída é Loki, ao mesmo tempo que Loki é o pai, né, de Fenrir, né, o lobo do Ragnarok e outras bestas. Então, é o que eu tava falando aqui, de Odin. Então, nisso que ele faz esses sacrifícios, tem um sacrifício dele muito conhecido, que é para adquirir a sabedoria das runas, né? Então, você trouxe aqui a própria frase mesmo, o verso, que é o seguinte: sei que fiquei pendurado naquela árvore fustigada pelos ventos, lá balancei por 9 longas noites, ferido por minha própria lâmina, sacrificado a Odin, eu em oferenda a mim mesmo, amarrado à árvore, de raízes desconhecidas, ninguém me deu pão, ninguém me deu de beber, meus olhos se voltaram para as mais entranháveis profundezas, até que vi as runas. Com um grito ensurdecedor, peguei-as, então tão fraco estava que caí. Ganhei bem-estar e sabedoria também. Uma palavra e depois o seguinte, conduziram-me a terceira, de um feito para o outro. Então, ele é um ser disposto 100% a fazer sacrifícios pela sabedoria. Muito interessante, né? Isso daí é legal. Se o pessoal acompanha nossos Vikingcast, inclusive teve um Vikingcast que a gente sobre mitologia, sobre runas, né? Foi, né, Marcela? Que a gente abriu justamente com essa passagem de Odin. Exatamente essa passagem. É linda, eu já arrepio todas as vezes. Usou uma palavra muito interessante agora, o seu Paulo Marçal, que justamente essa poesia, ela fala da passagem. Sim. Né? Ela fala justamente disso. Porque veja bem, para Odin conseguir o conhecimento das runas, era necessário que ele ficasse 9 dias pendurado de cabeça para baixo. Aí nos Vikingcasts passados tem aí um breve resumo, porque se a gente for colocar essa poesia como como é que eu posso falar isso aqui? Colocar essa poesia de forma simbólica, certo? Se a gente colocar essa poesia de forma simbólica... Oi, Marcelo? Nós vamos demorar muito no Vikingcast se fizer isso. Não, pelo amor de Deus. Não como, vai ficar agora. Se a gente for colocar isso aí de forma simbólica, ficar os 9 dias de cabeça para baixo, sem comer, sem beber, sendo ferido pela própria lâmina. Se a gente for transportar isso de forma simbólica, junto a certas religiões pagãs e coisas do tipo, tá me ouvindo? Ou não, né? Ou não pagãs, inclusive. Ou não pagãs, né? Exatamente. Se a gente for colocar isso aí em certas crenças, basicamente os 9 dias simboliza o número 9, que é o número do iniciado. O que seria isso? Seria a pessoa que está ascendendo, que está começando os estudos de forças maiores, do autoconhecimento. E quando ele diz sobre lâmina, por exemplo, ferido pela sua própria lâmina, a lâmina dentro desses estudos, ela simboliza a vontade. Então ele foi ferido pela própria vontade, sacrificado pela própria vontade. Então, pela sua própria vontade, ele dedicou-se ao divino, que seria sacrifício. Sem beber, sem comer, até que visse até as runas. O que quer dizer isso? Quer dizer que, como qualquer ser humano, Odin, porque a gente consegue entender a mitologia, as pessoas se identificam com a mitologia, porque a mitologia ela traz a jornada do herói
que basicamente é a própria jornada de cada um de nós, né? Uhum. Por isso que as pessoas se identificam com a jornada do herói e com mitologias em si. Então, basicamente, Odin, ele teve que quebrar paradigmas e rótulos e quebrar tudo que ele tem de concreto para que ele consiga enxergar as runas. Então, aí vocês podem entender as runas como quiser, né? Vamos colocar assim. Mas para ele ascender, para ele passar, para ele ser melhor, como diz o final da poesia, ser melhor para ele mesmo, ele teve que quebrar o que ele era anteriormente. Exato. Então, essa poesia, destrinchar ela de forma simbólica, ela é animal, cara. Ela é animal. Possível. É sobre uma aprovação também, né? Exatamente. É a aprovação. E a aprovação que ele mesmo colocou em si. Por quê? Porque, gente, é a única forma de crescer. Uhum. É a única forma de ascender, é você colocando essa aprovação. E ela tá. E assim, para quem gosta de número, né? Talvez o número 9 seja um dos números mais presentes e relacionados dentro da mitologia nórdica, né? E entre outras tantas coincidências relacionadas ao número 9, né? Que você possa imaginar, né? Então, assim, é um número interessante isso daí. Bom, continua, por favor. Só para terminar o Odin aqui, então Claro. o Odin ele tinha esse cavalo, né, de 8 patas, o de Leitnir, filho de Loki. E esse cavalo ele também aparece nessa pedra, tem Valhalla e tem as Valquírias, e eu li uma interpretação esses dias interessante, que falava que esse cavalo ele era uma analogia às pessoas que seguravam os mortos. Então, tipo, 8 patas é tipo, como se fosse 4 pessoas segurando o morto. Olha que, porque é relacionado com essa passagem, né? Pra Valhalla, que é o mundo dos mortos. É interessante. Isso é. Então, falando um pouco sobre Valhalla também, tem uma figura muito interessante. Vou falar brevemente, não vou ficar falando, deixar eu falar sim, sim. Nós já estamos acostumados. Sempre que a gente vai falar de Vikings, a gente fica horas a fio. Então pode ir tranquila. Já que eu emendei aqui no Odin, deixa eu só terminar aqui. Então, os corvos, né, que já falei, Hugin e Munin, sobrevoando o mundo. E o Odin também tinha 2 lobos. Exato. Esses lobos, eles vão acompanhar onde que ele vai, nos campos de batalha, né? Vão comer os cadáveres. Odin vai ter uma lança, Gungnir, com runas gravadas no metal. Quando ele atira essa arma, essa lança muito poderosa, ele não erra o alvo, ela volta para as mãos. É também muito parecido com o próprio martelo de Thor, mas Mjolnir, né? Tem uma arma que ela também é uma lança de um herói, que é a Daibog. E ela segue o mesmo preceito da Gungnir. Há quem diga que é a mesma lança, né? Mas é de um herói chamado Cuchulainn, tá? É uma lenda irlandesa. É espetacular, Cuchulainn, tá? Então, essa lança, ela tem uma coisa interessante, porque ela é a única arma dentro do mundo da mitologia que ela quebra a lei de causa e efeito, a Gungnir. Tanto a Gungnir quanto a Daibog, por isso ele não erra. Se você fazer uma analogia rápida aqui, rapidinho, posso? Pode. Segue, vem comigo, olha. Você joga uma lança e essa lança então perfura o coração do inimigo, certo? Certo. Você tem a causa, que é jogar essa lança, e você tem o efeito, que é perfurar o coração do inimigo. Essa maldita lança, ela corta isso. Então, pelo pensamento de Odin, essa lança perfurava o inimigo. Ponto. Não tem como errar, porque não existe causa e efeito. Só existe a vontade. É espetacular, cara. É espetacular.
Então, terminando Odin ele vai ser morto depois por Fenrir no Ragnarok. Eu não vou falar do Ragnarok hoje, porque é uma história muito longa, e se vocês quiserem também me convidar para um podcast sobre Ragnarok, eu tenho assim, uns textos muito legais que relacionam com fenômenos astronômicos que aconteceram ali durante alguns séculos com o Ragnarok. Não, com certeza. Com certeza. Perfeito, a gente grava assim. Só me responde uma coisa pelo Ragnarok, que é uma coisa que, olha, eu acho que o dia sim, o dia não. Alguém me pergunta, o Ragnarok já aconteceu? Tá acontecendo, hein? Agora nessa pandemia. Acho que tá acontecendo, hein? Que eu acho que a Aniara, inclusive, falou no começo, né, que ela ia fazer uma breve explicação sobre os deuses serem imortais, né? Eu tava até esquecendo. Os deuses, eles são mortais. O que concebe a imortalidade deles é uma maçã que eles comem, que algumas fontes falam que é Freia, depois de Duna, né? Então eles comem essa maçã e aí eles conseguem... Aí é muito interessante, porque a maçã, ela é presente em muitas culturas como esse elemento. Por quê? Porque não há uma outra fruta. A maçã, ela simboliza o coração, ela simboliza a vida. Então comer a maçã dá vida. Só que os deuses acabam morrendo, muitos, né, no próprio Ragnarok. Sim. E depois eu conto, mas o Ragnarok também não é o fim. Depois eles vão existir. Enfim, deixar para outra oportunidade. Eu vou falar 300 horas. Então, eu estava falando das Valquírias, né? Então, as Valquírias, eu sou fascinada na história das Valquírias. Também é uma coisa que rende outro podcast. Porque elas são muito misteriosas também, né? E elas são aquele elemento que aparece no contato com a morte. Então, quando o homem ele morria em batalha e ele era uma pessoa honrada, ele via a forma da Valquíria, ele já sabia que ele estava morto. Então, elas tinham essa tarefa de levar os mortos para Valhalla. Elas eram servas de Odin. E é interessante porque tem vários achados de Valquírias, né? Elas segurando chifres, então provavelmente serviam ali os guerreiros, né? Bebidas, enfim. Perfeito. E elas também têm achados delas com armas, e existe uma certa discussão se elas lutavam ou não lutavam, enfim, se elas só serviam ali, mas enfim, elas são uma figura que conecta a morte, né? Então é muito interessante essa visão da morte. Porque a morte nessa mitologia nórdica tem Valhalla, tem o Salão de Freia, mas na verdade a maioria mesmo vai para Helheim. Então não tem um final tão feliz quanto a... O final feliz vem pelo merecimento, né? Basicamente, e a gente tem que entender que o merecimento no mundo viking, no mundo nórdico, é outros 500, tá? O merecimento, ele é outros 500, mas basicamente é isso. Se você viu uma Valquíria, fique feliz, amigo, você teve uma vida digna de ser carregado por uma Valquíria. Se não, se ela vir, né? Vai descer. Acho que para finalizar hoje já falei demais, né? Eu não lembro se eu falei no começo, acho que não. A devoção aos deuses, ela varia de região para região. Então, tem algumas regiões que alguns deuses são mais cultuados. Por exemplo, a Suécia, a Freia, enfim. Existe essa variação. Aí a gente tem um deus que é muito cultuado, que é talvez o mais cultuado, que é Thor. Sim. Thor, ele é um deus muito ancestral, muita gente não sabe disso, mas Thor, além de toda essa história dele, né, enfim, ser forte, sim, representar a força também, a guerra, a proteção, ele é também um deus agrário. Ele estava muito presente no campo e ele era tinha muitos achados, né, de Mjolnir, de martelos de Thor que as pessoas usavam como amuletos. Ele era um deus muito presente no campo, porque ele era associado também novamente com a geografia
com fenômenos naturais, trovões, né, relâmpagos, tempestades. Então as pessoas usavam esses pingentes para proteção mesmo. Ele é acho que é o deus mais cultuado. É muito interessante. Eu acredito que ainda seja, inclusive mesmo hoje, né, com todo o advento, né, das tecnologias todas, eu acho que dos deuses nórdicos ainda é o mais cultuado, o mais famoso, né, o mais admirado. Um pouco da cultura pop ajuda bastante, né? Mas tem uma analogia que dá para você colocar que basicamente ele era um deus que ele dava certa proteção ao ser humano. O ser humano buscava a proteção de Thor. Exato. Então, basicamente, ele é o Jesus, né? Vamos colocar, porque ele era filho de Deus que protegia o ser humano. Então, é basicamente isso. Dá pra fazer essa analogia, né? A gente não tá querendo distorcer a história de ninguém, tá, pessoal? A gente só tá fazendo alguma analogia, mais pra questão de entendimento de vocês. Tá? Não tem como, não tem, Paulo, porque distorcer a história. A gente só tá... A história já distorcida por si. Exato. Não, mas a gente tá... É interessante falar um pouco de Thor, né? Porque o Thor também, ele tinha uma figura de ser lembrado de uma maneira carismática, né? Ele era um deus, até falam, tudo bem que nas ilhas de Sturluson ele ficou às vezes até muito demais, né? Muito. Mas assim, ele parecia ser muito mais próximo das pessoas, né? Assim, mais atingível. Então isso ajudava muito. Ele era o deus da fertilidade, como a própria Ranieri falou, nessa questão da agricultura e etc. Tá? Bom, como a gente já está aqui quase 2 horas, então a gente vai estar no final já estamos chegando no final da segunda parte. Eu quero passar a palavra para você, Ranieri, para você falar um pouquinho dos seus projetos, falar do seu canal, fazer seu jabazinho aqui para o pessoal conhecer um pouco mais do seu trabalho. Tá bom. Então, gente, eu estou fazendo umas fotografias artistas, sempre estou postando aí no meu perfil. Agora eu estou focando, ver se eu entro nessa coisa de recriação histórica, que é coisa cara, né? Esses objetos vestidos são coisas caríssimas, né? Mas aí eu estou conseguindo umas parcerias, umas pessoas me ajudando, e aí estou conseguindo umas coisinhas aos poucos, né? Show de bola. E fazer... Eu tô pelegando com o meu também, inclusive. Só agora que eu mandei fazer uma sax pra mim, pra você ter uma ideia. Aí eu quero fazer fotinhas dessas coisas, entrar também, porque eu falo muito de mitologia, não falo tanto de cultura, assim, falar tipo as roupas, essas coisas, eu quero ver se eu falo um pouco disso também. Porque existe muita confusão, né, assim, da indústria cinematográfica. Sim. Que eles usavam. Exato. Isso é muito interessante e muito útil. Inclusive num vídeo meu, né, eu coloquei uma foto do jogo novo do Assassin's Creed, né, Valhalla. Aí eu coloquei, né, uma imagem que tem como é no jogo e como deveria ser, né. Eu até explico que é uma peripécia artística, né, para ter mais aproximação com o público, como foi também na série Vikings, né, que o pessoal mais recreacionista acha que eles parecem mais motoqueiro do que viking, com tanto couro. Parece Mas essa parte da mitologia em si, a Marvel falando em miúdos, cara, desde sempre, cara. Desde que eu me entendo por gente, eu leio muito sobre mitologias e leio quadrinho muito, né? E a Marvel deu uma cagada nessa coisa, cara. E é difícil, às vezes, engolir, assim, a gente tem que dar uma separada na coisa. Então, é que a gente tem que entender também isso também de uma forma positiva também, né? Porque é uma maneira dessa cultura atingir mais pessoas, né? Então, assim, mais que chegue distorcido, né? Mas não só isso, Paulo. Era para atingir o público americano. Porque atingir o público americano era aquela concepção de Deus. Sim. Aquele Deus do trovão tinha que ser assim para o público americano se identificar com ele, porque é o público americano. Thor é isso. Sim. Ranieri, qual que é o seu endereço no YouTube? Você tem Facebook também? Passa pro pessoal.
Então, por enquanto eu tô com um Instagram, chama Revu Ranieri. Hervor. Revur é uma saga que fala de uma escudeira e Ranieri é meu nome mesmo. Perfeito. Ranieri com I. E então eu tô com projeto no IGTV também, e o projeto de escrever, de terminar os artigos sobre as questões climáticas e as migrações. Perfeito. E aí a gente vai ver se a gente transforma isso para livros vikings, se ela... Isso. Vamos tentar. Se não der, que ela tenha muito sucesso com isso também em outro lugar. Vamos ver como a gente vai fazer. Mas, se da minha parte já deu, né? Vamos ver pra frente como que a gente faz. Mas, vamos ver se sabe. Eu quero muito agradecer você por ter se disponibilizado a participar aqui conosco. Eu prometo que a gente vai gravar mais podcast com as sugestões que você deu. Também vamos falar também sobre a questão das migrações. Eu, inclusive, vou tentar conversar com o professor do NERV para ver se ele participa com a gente também, para a gente ter uma visão holística e acadêmica desse assunto, que vai ser bem enriquecedor. E assim, obrigado mesmo por ter participado conosco. Marcela, quer falar alguma coisa? Agradecer, assim, de forma homérica. Nossa, fantástico. O seu trabalho é ótimo. Ai, obrigada. Muito obrigada pelo convite. E você, Ulisses, quer falar alguma coisa? Cara, eu gostei muito. Gostei muito mesmo. Eu achei a sua piscina de conhecimento abissal, moça. Gostei muito. Eu também gostei bastante. Foi talvez um dos melhores Vikingcast que nós gravamos recentemente. Quero agradecer a todos que nos ouviram até aqui e até a próxima, pessoal. Skál! Call.